Bom dia, pessoal. Vamos então aqui dar início à nossa aula. Na nossa última aula, pessoal, eu expliquei para vocês aqui conteúdos das páginas 96 e 97, onde eu falei sobre transformações volumétricas, aqui, né, ó, transformações isovolumétrica e a primeira lei da termodinâmica. Falei também sobre transformação isobárica e a primeira lei da termodinâmica. Comentei com vocês que o trabalho ele pode ser calculado pela nossa equação, por esta equação aqui, por exemplo, apesar de ter mais outras possíveis equações. E falei também que o trabalho, quando não temos números e temos um gráfico, a gente pode calcular o trabalho pela área representada no gráfico. Tá? Por exemplo, essa área laranjadinha aqui é numericamente igual ao trabalho realizado por este gás representado aqui. Tá? E eu havia resolvido os exercícios do 8 até... não lembro se foi até o exercício 9, esses dois exercícios aqui, ou se foi só o 8, não me recordo. Tá? Eu havia deixado como atividade os exercícios 10 e exercícios 11. Então nós vamos fazer aqui esses dois exercícios, fazendo aí a finalização da nossa correção, tá? E na próxima aula a gente vai ver um outro conteúdo que vai tratar de outra coisa já, tá bom? Bom, pessoal, vamos observar aqui, ver o que se pede e fazer os possíveis cálculos ou observações, né? Então vamos lá. Aqui está dizendo o seguinte, ó, exercício número 10, da página 98, tá? Quem tem um livro e acompanha, página 98, exercício número 10. Observe o gráfico e faça o que se pede em cada item, tá? Então nós temos o primeiro item, letra A, calcule a variação de volume. Bom, pessoal, antes eu vou desenhar esse gráfico aqui numa folha para poder eu ir trabalhando isso, tá? Então eu tenho aqui um gráfico onde eu tenho a pressão e volume. Volume a gente vai trabalhar com metros cúbicos e a pressão em PA de Pascal, tá? Desse jeito aqui. Os números que nós temos, temos aqui mais ou menos isto e também temos mais ou menos isto. Para cada ponto nós teremos aqui 40 PA, aqui 52 PA, volume 20 e 40. E aqui tem a seta que representa a transformação, né? Que é daqui para cá, ó. Percebam o sentido desta transformação. Percebam que o sentido da transformação é para cá, ó, para baixo e para a esquerda. Isso aqui é uma informação muito importante para a gente. Então, a transformação que nós temos aconteceu nesta área do gráfico, ó, nesta área. Tá bom? Então, vamos extrair os números que nós temos aqui. Aqui eu tenho pressão antes e após e volume antes e após. Bom, onde é o antes? O antes é o que parte daqui, ó. Se é daqui para cá, a transformação começa aqui e termina aqui. Então aqui seria volume 1 e aqui pressão 1. Veio para cá, né? Ó. Então, pressão 2, volume 2. E aí eu vou anotar isso, tá? Então, essa transformação teve mudança de pressão e mudança de volume. Então, pressão inicial, pressão final. Pressão inicial, então inicial é 52 PA. Pressão final, 40 PA. Então eu consigo perceber que houve ali uma diminuição de pressão, né? Agora eu vou tirar os dados da variação, não, né? A mudança de volume. Então,
volume 1, 40, volume 2, ó, como vem para cá, 20. Então, volume inicial, 40 metros cúbicos, volume final, 20 metros cúbicos. E por que não é o inverso? Porque a setinha está para trás. Se a setinha estivesse para frente, aí seria início aqui e final lá. Então a setinha está para cá, começou lá e terminou aqui. Bom, essas são as informações que eu tenho. Com base nessas informações, então eu vou tentar responder as questões aqui no que se pede. Calcule a variação do volume. Bom, letra A. A variação do volume é o que se pede. Como que calcula a variação do volume? É volume final menos volume inicial. Tá? Qualquer variação é desse procedimento aqui. Variação do volume é o volume final menos o inicial. Então, a variação do volume é igual. Volume final, volume inicial. Nós estamos falando do 20 e do 40. Volume final é o 20. Então, eu coloco 20 menos o inicial, que é o 40. Posso pegar os dados daqui também, né? Ó, mesma coisa. Então, a variação do volume vai ser 20 menos 40, vai dar menos 20 metros cúbicos. Percebam que a variação do volume ficou negativa. Significa que o volume diminuiu em 20 metros cúbicos. Então, nós tínhamos lá 40 metros cúbicos e passou a ter 20 metros cúbicos, porque diminuiu 20. Então, esta foi a variação do volume, diminuiu 20. Letra B. O que se pede na letra B? Na letra B aqui diz o seguinte, ó. Calcule a variação da pressão. Calculei aqui a variação do volume. Agora, variação da pressão. Variação da pressão é pressão final menos a pressão inicial. Variação da pressão é pressão final. A pressão final foi 40 PA. Tá bem aqui, ó. Pressão final 40 PA. A inicial 52. Então, 40 menos 52. Variação da pressão é 40 menos 52. Vai dar menos 12 PA. Então, significa que a pressão desse gás diminuiu de 52 para 40, havendo uma diminuição de 12 PA. Letra B respondida. Letra C. Vamos para a letra C. O que se pede na letra C? A letra C diz, calcule o módulo do trabalho. Bom, pessoal, aqui está pedindo para eu dizer qual é o trabalho realizado. Quantos joules de trabalho realizado aparece aqui nesse gráfico? Eu falei para vocês em uma outra aula que o trabalho eu posso calcular pela área do gráfico. Ó, começou aqui, terminou aqui. Então, esse pedaço aqui representa o trabalho. Como que eu calculo a área disso aqui? A área disso aqui é muito simples. Eu vou dividir aqui, ó. Percebam que daqui para cima eu tenho um triângulo. Aqui para baixo eu tenho um retângulo. Então eu vou separar essas duas partes, calculo separadamente, depois eu junto os resultados. Vou chamar essa parte aqui de 1 e o triângulo eu vou chamar de 2. Tá? Então tá, esse trabalho eu vou conseguir encontrar pela área do gráfico. Eu calculo a área dessa parte, que chamar aqui da parte 1. E depois eu venho aqui e calculo a parte 2. E eu faço a somatória desses dois e eu vou ter o trabalho final. Então eu vou dizer assim, ó. O trabalho é igual o trabalho da parte 1 mais o trabalho da parte 2. Certo? Então vamos calcular o trabalho da parte 1. O trabalho da parte 1 é desse retângulo aqui, ó. Daqui até aqui, eu já sei qual é a distância. Do 20 para o 40, eu sei que aqui tem uma distância de 20. Então eu vou redesenhar só essa parte 1. A parte 1 ela fica assim, né? Ó. A parte 1 vai ficar 20 por daqui até aqui, ó. Aqui é o zero sempre, ó. Esse ponto é o zero, do 0 ao 40, então aqui vale 40, aqui vale 20. Porque do 20 até o 40 tem um número de intervalo, né? Uma variação de 20. Então ficou 20 por 40.
Eu tendo a base e a altura, eu consigo calcular essa área aqui, tá? Então, eu venho aqui para minha formulinha. A área 1 é igual a base vezes a altura. Então, o trabalho da parte 1 do gráfico é igual a base, que vale 20, vezes a altura, que vale 40. O trabalho da parte 1 é igual a 800 joules. Vou calcular a parte 2. Qual é a parte 2? A parte 2 é o resto do triângulo aqui, ó. Essa aqui é a parte 2. Aqui é a parte 1. Aqui é a parte 2. Como que eu calculo a área do triângulo? Primeiro eu vou redesenhar esse triângulo aqui, tá? Este triângulo, eu preciso da base da altura dele. Bom, a base dele aqui, ó, vale a mesma coisa que a base desse retângulo, do 20 até o 40. Então tem um intervalo de 20. Então a base do triângulo vale 20. A altura desse triângulo, a altura do triângulo, ó, começando aqui, terminando aqui, ó, esse intervalo, eu venho aqui pelos números, ó, do 40 até o 52, eu tenho uma variação de 12, então a altura aqui, ó, é 12. Então ele é 12 por 20. Aí eu volto aqui, calculo o trabalho da parte 2. Lembrando que é um triângulo, qual a formulinha para calcular a área de um triângulo? O triângulo é base vezes altura dividido por 2. Isso aqui é matemática básica, não podemos esquecer. Dividido por 2 por quê? Porque o triângulo ele é um quadrado ou um retângulo partido ao meio. Então dividido por 2. Aqui não dividiu por 2 porque era um retângulo simples, né? Aqui é uma metade de um retângulo. Um triângulo é metade de um retângulo, metade de um quadrado. Depende muito dos ângulos dos cantos aí, né? Então o trabalho da parte 2 é igual a base do triângulo, já falei que vale 20, a altura do triângulo, já falei que vale 12, dividido por 2. Então, o trabalho da parte 2 é igual a 20 vezes 12, que vale 240, dividido por 2. Trabalho da parte 2 vale 120 joules. E eu já falei antes que o trabalho total, vou até colocar um T aqui, um trabalho total é igual a parte 1 mais a parte 2. Que é essa área inteira aqui, ó. Eu separei só para calcular, mas é essa área inteira. Então vai ser esse valor mais esse valor. Então o trabalho total é igual. Parte 1 eu já calculei, que vale 800 joules, mais a parte 2, que eu já calculei também, que vale 120 joules. Logo, o trabalho total é de 920 joules. Lembrando que a temperatura, o volume está diminuindo e a pressão está diminuindo. Então, esse trabalho é um trabalho negativo, tá? Eu não coloquei em nenhum momento que ele era negativo para deixar para enfatizar isso no final. Mas se quiser, trabalha isso sempre colocando os números negativos, tá? Eu poderia colocar aqui, ó, o 20 negativo, que aí o resultado final chegaria negativo. Por que 20 negativo? Porque a base é 20 e a setinha estava marcando que ele ia para trás, né? Então seria a variação, seria menos 20. E para o outro cálculo, a mesma coisa. Mas se você compreende que diminuiu a pressão, ou diminuiu, na verdade não é nem diminuir a pressão, diminuiu o volume, ó, o volume diminuiu. Então, todo o trabalho que o volume diminui, o trabalho vai ser sempre negativo. Se o volume aumenta, se essa setinha estivesse para lá assim, ó, aí seria um volume aumentando, o trabalho começando aqui e finalizando lá. Trabalho positivo quando o volume aumenta. Trabalho negativo quando o volume diminui. Isso aí é automático, tá? Então, o resultado da letra C é 920 joules negativo. E letra D vai continuar essa explicação sobre esse número negativo. O que pergunta na letra D? Ó, responda. O trabalho é realizado pelo gás ou sobre o gás? Justifique sua resposta. Ele está justamente mencionando sobre esse valor negativo. Porque o gás ele tem duas possibilidades. Ou ele expande e realiza trabalho, ou ele encolhe, retrai, né, diminui o volume, que nesse caso ele está sofrendo um trabalho realizado sobre ele.
Então, nesse caso, ele está diminuindo o volume e então está sendo feito um trabalho sobre o gás e não o gás está realizando o trabalho, tá? Então, letra D você poderia colocar o gás está sendo realizado trabalho sobre o gás porque o volume diminuiu. Ou o volume diminuiu, sendo assim o trabalho foi realizado sobre o gás e não o gás que realizou um trabalho. Número 10, era só isso mesmo. Vamos para número 11. A questão número 11. A número 11 é semelhante à questão, só que o gráfico é diferente. Então, vou desenhar aqui primeiro o gráfico da número 11. A número 11. A diferença é que esse exercício número 11, o gás sofre dois processos. Meu gráfico não está muito retinho, tá? Mas isso aqui era para ficar bem certinho. Bom, os números são os mesmos, né? 20 aqui, 40 aqui, aqui 40 e aqui 52. Aqui é pressão e aqui é o volume, tá? Não dei muito detalhe do gráfico, mas basicamente dá pra gente entender o que é que está acontecendo aqui. Bom, vou tirar os números, né? Então eu já sei que o procedimento começa aqui, ó, e é daqui para lá. Então começo, fim. Lá no outro exercício era ao contrário, era dali para cá, certo? Então vamos lá, começa aqui. Só que eu tenho que repartir isso aqui em dois momentos, ó. Tem esse momento aqui, que eu vou chamar isso aqui de momento A. E esse outro momento aqui, que eu vou ter que chamar de momento B. São dois momentos, o gás passa por duas transformações diferentes, tá? Então eu vou coletar os dados de forma separada também. Eu vou separar aqui, ó, os dados da parte A e os dados da parte B. Parte A e parte B. O que eu tenho na parte A? Na parte A eu vou analisar o gráfico só aqui na parte A. Então esse gás ele tinha aqui, ó, pressão 40 e chegou no final, continuou com a mesma pressão. Percebam que a pressão não muda. Então a pressão é igual a 40. Começou e terminou. A pressão inicial do gás era 40, é inicial, tá? A pressão final do gás continuou os 40 PA. Vamos analisar nesse momento, aqui, sempre lembrando que aqui tem sempre um zero, né? O volume do gás, só até na parte A. A parte A termina aqui, ó. O volume do gás foi de 0 para 20. Então o volume inicial é zero, ó. Ele iniciou com o volume inicial zero. O volume inicial é igual a zero. O volume final é igual a 20. Agora eu vou analisar a parte B, tirar os dados da parte B. Só dali para frente, ó. Então aqui ele começa aqui e termina aqui. Ele começa com a pressão 40, termina na pressão 52. Começa no volume 20, termina no volume 40. Então bora lá. Pressão, começa a pressão inicial, pressão final. A inicial aqui, ó, pressão inicial, ele inicia com 40, termina lá em 52. Volume inicial, volume final. Volume inicial é 20 metros cúbicos e termina com 40 metros cúbicos. Eu tinha colocado as unidades, mas tudo bem. Bom, o que eu consigo perceber são esses dados, tá? Então vamos analisar e ver o que se pede, né? Aqui diz o seguinte: observe, ó, o gráfico que eu desenhei lá, tá aqui, tá, ó. Observe o gráfico e faça o que se pede em cada item. Calcule a variação, ou em cada item, né? Dá uma paradinha no ponto, pelo amor de Deus. Calcule a variação do volume em cada trecho. Então, daqui até aqui é um trecho e daqui para frente é o outro. Qual foi a variação do volume em cada trecho? Então eu vou repartir, questão A, eu vou repartir a variação do volume na parte A e a variação do volume na parte B, tá? Ó, a
parte A e depois a parte B. Eu vou repartir isso aqui para fazer o cálculo que se pede na letra A. Variação do volume é igual a volume final menos volume inicial. Na parte B eu vou fazer a mesma coisa. Variação do volume é igual a volume final menos volume inicial. Qual a parte A? Só essa primeira parte aqui do gráfico, ó. Variação do volume é igual. Olhando para o gráfico, o volume final desse primeiro processo é 40. Aqui assim, ó, para volume 40. Menos o do início, também iniciou no 40. Variação do volume, então, é 0. Percebam que na primeira parte o volume não muda. O volume... perdão, estou falando errado aqui, gente. Pelo amor de Deus. Oh, Deus, bora lá. Esquece isso aqui. Vou falar de novo, tá? Volume é na parte de baixo do nosso gráfico. Estou confundindo aqui com pressão. Opa, não confunda a pressão. Volume, variação do volume. Vou escrever aqui de novo. Variação do volume é igual ao volume final menos volume inicial. Variação do volume é igual. Ó, o volume é aqui, ó. Ó, inicia aqui, termina aqui para volume. Aqui é para pressão, volume aqui embaixo. Então, essa setinha começou aqui, então o volume aqui era 0. Terminou aqui, o volume aqui era 20. Então, é início e fim. Então, fim, 20 menos o início, 0. Variação do volume, 20 menos 0, 20 metros cúbicos. Pelo amor de Deus. Na primeira parte, então, a variação do volume na parte A foi de 20 metros cúbicos. A variação de volume na parte B é o volume final. Volume final menos o inicial. Quem é o volume final? Ó, o volume final 40. A inicial na parte B é o 20. A parte B começa aqui, ó. Então, do 20 até o 40. Então, volume final 40 menos volume inicial 20. Variação do volume é 40 menos 20. Então, eu terei aqui um aumento, né, o resultado positivo de 20 metros cúbicos. Então, eu tive na primeira parte um aumento de 20 metros, na segunda parte mais 20 metros. Se fosse perguntado qual a variação total do volume nesses dois processos aqui juntos, então houve aqui um aumento de 40 metros cúbicos, né? 20 com 20 seria 40. Beleza? Letra A resolvida. Fiz um equívoco ali, mas tudo bem. Letra A resolvida. Vamos para letra B. A letra B pede o seguinte. Letra B aqui. Calcule a variação da pressão em cada trecho. É semelhante a isso aqui, só que agora a gente vai falar sobre a pressão. Vou fazer aqui ao lado do gráfico original. Letra B. Então, eu vou repartir também, ó, a variação da pressão na parte A e a variação da pressão na parte B do gráfico, tá? Aqui eu vou denominar a parte A, aqui parte B. Então, variação da pressão é o quê? É a pressão final menos a pressão inicial, certo? Pressão final menos a pressão inicial. É só substituir. Parte A. Variação da pressão é igual. Posso usar os dados que eu separei antes aqui também, tá? Então, pressão final, para substituir. Pressão final, cadê parte A e parte B? Jesus, hoje eu estou complicado, hein? Na parte A, na parte B, a pressão, eu separei os dados aqui, e aí tem hora que eu vou e faço uma confusão aqui nos meus dados, né? Ó, na parte A, o que aconteceu com a pressão? A pressão é essa aqui, ó. A pressão começou com 40 e terminou com 40. Então, aqui eu também tinha extraído os dados certos, né? A pressão inicial e final, 40 e 40. Então, vai ficar 40 menos 40. Foi aqui que eu fiz o equívoco no cálculo anterior, né? A variação da pressão é igual a 0 PA. Ou seja, a pressão não aumenta. Perceba que o gráfico ele vai retinho paralelo com essa linha aqui. Então,
ele não aumentou e nem diminuiu a pressão. Começou com 40, terminou com 40. O que que muda? Muda o volume, né? O volume estava em 0 e foi para 20. Isso a gente já até calculou. Então na parte A, até aqui, a pressão não muda, mas aqui ele já sobe a pressão. Olha, a seta já inclinou para cima. Então bora calcular aqui a parte B, né? Qual foi a variação da pressão na parte B? Então a variação da pressão é igual. Pressão final ali, ó a parte B. Pressão final, 52, já tirei isso antes, né? 52 menos a inicial, pressão inicial, 40. Variação da pressão, então, é 52 menos 40. Opa, não é 10, hoje eu estou 12 PA. Então, a variação da pressão na primeira parte, 0 PA. Na segunda parte, a pressão aumenta em 12 PA. Foi que aumentou de 40 para 52, certo? Então, letra B também resolvido. Confundi aqui um pouquinho, mas saiu. Letra C. Letra C, o que pede aqui na letra C? Calcule o módulo do trabalho onde existir. Bom, como que eu sei onde é que tem trabalho? Se aumentou o volume, tem trabalho. Aumentou o volume, tem trabalho. Então, vou olhar para o meu gráfico aqui. Então, na primeira parte tem trabalho porque o volume aumentou de 0 para 20. Na segunda parte também aumentou de 20 para 40. Então, tem trabalho nas duas partes. Eu vou calcular o trabalho pelo gráfico, a área do gráfico. Então, eu vou calcular essa parte e esta parte aqui, ó. Bom, percebam que aqui eu vou ter que fazer igual aquela hora, né? Vou separar aqui o triângulo, tá? Então, se eu vou separar, primeiro eu vou calcular a parte A, né? Sempre lembrando que o trabalho aqui, o trabalho vai ser igual, o trabalho total, né? É igual o trabalho encontrado na parte A mais o trabalho encontrado na parte B. Lembrando que a parte B vai até o triângulo ali em cima. Então vai ficar trabalho A mais trabalho B. Vamos encontrar o valor de trabalho A, que é esse retângulo aqui. Então, daqui até aqui é 20, daqui até aqui 40. Então, trabalho A é igual a base vezes altura. Então, trabalho A é igual, a base é 20, a altura é 40. Só você olhar aqui, ó, 20, 40. Então, trabalho na parte A, é fácil calcular essa parte. 800 joules. É positivo porque o gás está expandindo, não está retraindo. Então, vamos agora encontrar o trabalho da parte B. Sempre, só lembrando que o trabalho da parte B ele é um pouco mais difícil, porque o trabalho da parte B eu vou ter que repartir essa área para fazer a área 1 e a área 2. Vou ter que calcular esse retângulo mais o triângulo. Então, o trabalho B é igual ao trabalho da parte 1 mais o trabalho da parte 2. Eu vou ter que calcular o triângulo e o retângulo, somar para fazer o B. E depois eu pego tudo isso e somo, que eu consigo ter o total. Então tá, vamos lá repartir o 1 e o 2 aqui, ó. A base aqui vai ser o 1 e o triângulozinho vai ser o 2. Então fica o 1. Vou caçar o 1 primeiro, ó. Trabalho 1 é igual. Opa, base vezes altura. Trabalho 1 é igual. A base aqui, ó, do 20 no 40 tem um intervalo de 20. E do 0 até o 40 são a altura de 40. Então vai ficar 20 vezes 40. Então, trabalho 1 é igual a... Opa, vocês não estão vendo, né? 800 joules. Calculei o quê? Calculei esse pedaço aqui somente, ó. Antes eu já tinha calculado esse, agora calculei esse. Agora eu vou calcular esse triângulozinho aqui. Esse triângulozinho ele tem altura de 12 e largura de base de 20 e altura de 12. Então, eu vou chamar ele de cálculo 2 da minha área A. Então vai ficar
base daquele triângulozinho ali, eu falei agorinha que é 20 vezes 12 dividido por 2. 20 porque ele tem uma base aqui, uma largura de 20. 12, cadê? Aqui, 12, porque ele tem altura 12, ó. Daqui até aqui é 12, do 40 no 52 é 12. Dividido por 2 por ser um triângulo. Então vai dar 240 dividido por 2, trabalho da parte 2 é igual a 120 joules. Sempre lembrando que eu estou calculando a parte 1 e 2 da área B. E eu, tendo a 1 e a 2, eu consigo saber quem vale B. Então, o trabalho B é igual à área 1, que vale 800 joules, mais a área 2, que vale 120 joules. Não precisava nem colocar a unidade aqui, mas tudo bem. Então, o trabalho da parte B é igual a 920 joules positivo. Agora eu posso voltar aqui, né? Eu tenho a parte A e B, pronto, só vem aqui, põe aqui e calculo. Então, o trabalho total é a parte A, 800, mais a parte B, 920 joules. Então, o trabalho total é igual a 1.720 joules. Esse é o trabalho total realizado. Bom, pessoal, letra D. Responda, né? O trabalho é realizado pelo gás ou sobre o gás? Bom, muito simples a resposta. Se o gás expandiu, ele realizou o trabalho. Se o gás diminuiu o volume, ele recebeu o trabalho sobre ele. Nesse caso aqui, o gás expandiu daqui para cá e expandiu daqui para frente. Então, ele realizou o trabalho nos dois momentos. É tanto que a gente consegue calcular números positivos o tempo todo. 920 e 800 nas duas partes. Bom, pessoal, por hoje é só, tá? Finalizada essa parte aqui. Nas próximas aulas, nós estaremos resolvendo novos conteúdos, trabalhando novos conteúdos aí. Sobre gases, eu acho que por enquanto já chega. A gente já falou bastante. Daqui para frente tem um pouco de mais do mesmo, tá? Então a gente vai dar uma acelerada porque nós temos que caminhar. Tá bom, pessoal? Então, na próxima aula, então, eu vou trazer um novo assunto. Se eu não me engano, vai ser capítulo 8. Só que eu deixo para confirmar na aula que vem. E por hoje é só. E aguardo vocês, então, na próxima aula. Bons estudos a todos e tenham um bom dia, hein?